Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, o monitor diário da mídia brasileira. Há mais de um mês do resultado das eleições, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, segue sem reconhecer a derrota para Joe Biden. Qual o legado de Trump? Uma vez fora do poder, o republicano submergirá ou fará de tudo para continuar na mídia? O que esperar de Joe Biden e Kamala Harris? Eu sou o jornalista André Madruga e para conversar sobre o resultado das eleições estadunidenses, eu recebo João Ferri Jr., coordenador do Manchetômetro, e Seth Hakusen, cientista político e professor do MESILA, Maria Sibila Marian Center, Conviviality and Equality in Latin America. Olá, João, Seth, bem-vindos ao podcast. Oi, André, tudo bem? Como é que vão as coisas? Oi, Seth, legal ter você aqui para a gente discutir esses assuntos sobre a eleição americana. Agradeço a oportunidade de discutir isto com vocês, João e André. Seth, eu queria saber como você analisa essa reação do Trump de não aceitar o resultado da eleição e o papel das redes sociais no pleito desse ano. Se tiveram menos influência do que em 2016. Primeiro, sobre a tentativa de Trump de roubar a eleição. A tentativa foi pública. Ele declarou em agosto ou setembro, quando ele estava fazendo campanha, que se a eleição vai pelo Congresso, ele vai ganhar. E este facto que ele estava contando é uma coisa muito detalhada em nossa Constituição. Se o Electoral College não conseguiu dar 270 votos por um candidato, a eleição vai pelo Congresso. O Congresso resolve, se tem um impasse no colégio eleitoral, o Congresso resolve. Não sabia disso. Sim. E, neste caso, como vai ser resolvido, os estados têm um voto no Congresso. Representantes não têm um voto, estados têm um voto. E se isto acontece, ele ganharia 26-24 agora. E isto foi o jogo dele desde o início, este facto. Ele acha que se ele não conseguiu ser eleito, ele tem estes outros caminhos para chegar. E vou dizer que foi um grupo que estudou esta questão, acho que foi mais de 100 intelectuais, legais, juristas, etc., que estavam estudando esta possibilidade, se ele conseguiu ou não. E aí, vamos dizer que ele não conseguiu, mas não é que mostra que não, foi impossível para ele conseguir. Mostra que o sistema tem fragilidades. O caso jurídico que ele alegou foi tão fraco, João. Por exemplo, num caso, em muitos casos não foi nenhuma prova desta fraude que ele alegou. Mas num caso foi um testemunho que disse talvez meu voto não tinha sido contado. E aí o juiz perguntou se o voto foi contado. A pessoa disse, não sei. Isto não é a prova por um caso de fraude sistemática, sabe? E todos os casos foram assim o mais fraco. E aí, esta estratégia não tinha uma chance, mas a estratégia que ele estava conseguindo, eu acho que até hoje ele está, é para influenciar, para coercer os políticos, para não certificar a eleição para Biden, porque o processo é que cada estado deve certificar os resultados. Vocês têm um sistema de cortes que certifica os resultados. Para nós não é assim. Para nós, políticos de local, este sistema é fraco. E Trump tentou em Georgia, em Pensilvânia, em Michigan, para modificar os votos das pessoas
se ele colocasse um político fraco, como ele queria, nestas situações, ele conseguisse isto. Por exemplo, em Georgia, o secretário do estado de Georgia, é republicano, ele foi magistrado de verdade. Ele conduziu a eleição profissionalmente. Trump tentou, foi senador que entrou em contato com ele para jogar fora votos. E também os 2 senadores de Georgia denunciaram ele para ele renunciar ao posto, porque ele conseguiu a eleição. Mas foi tentativo para achar, não sei, alguns votos para jogar fora. A alegação da fraude é racista. Sempre é descrita que onde tem esta fraude é Filadélfia e outras cidades, lugares que são, em algum sentido, por Trump, lugares de negro. Sem dúvida, foi este aspecto da situação. E Trump queria que alguns desses votos sejam zangados, foram vencidos, não? Eu estou triste para dizer, mas este caminho é possível aqui. E no futuro você pode imaginar que republicanos vai olhar com calma os requisitos dos políticos nestes cargos e para colocar políticos que são loyalistas e não são profissionais. Uma curiosidade, só um parênteses. A cada eleição americana, os brasileiros aqui ficam surpreendidos com as regras eleitorais confusas daí. Existe algum... Mesmo americanos. Então, existe algum debate aí sobre isso? Sobre uma possível mudança ou isso não é uma questão? Vou dizer algumas coisas. É um debate de verdade. Tem cientista político, Robert Dahl, que escreveu livro Como Democrático era a Constituição Americana, em 2001, debatendo a questão da construção do Senado, a construção desta Electoral College, porque ambos são construídos contrário do princípio de voto ser contado igual a outro voto, né? A pessoa um votor morando num estado pequeno, como eu, tem muito mais poder do que outra pessoa morando num estado com mais população. É uma proposta para modificar isto, que, na minha opinião, é interessante, é chamada Voto Popular Nacional. E este projeto de lei vai fazer jeitinho contra a Electoral College. Não vai modificar a Constituição, que é um projeto muito laboroso e complicado. Mas o que este vai fazer é o seguinte, que se estados com 270 votos no Electoral College concordam com esta proposta, vai eleger o presidente baseado no voto popular. Cada estado precisa declarar que vai votar pela pessoa que ganha o voto nacional. Até agora, este projeto foi promulgado em 15 estados, que tem 196 votos eleitorais, precisa 74 mais. Está pronto, ainda não foi promulgado, mas acredito que isto vai modificar a situação. Seth, mas me diz uma coisa, as notícias que chegam ao Brasil agora é que o Trump, de fato, está finalmente concedendo a derrota. Ou seja, como você vê esse processo eleitoral, assim, daqui num curto prazo e mais no médio e no longo prazo, ou seja, que consequências isso vai ter para a democracia americana? Você acha que vai ter alguma? O fato que ele está
demorando tanto para conceder. Exato, todas essas tribulações criadas por ele nesse processo eleitoral, né? Uma coisa que eu acho que vai ser muito importante e que agora entre 70% e 80% dos republicanos, não falando sobre políticos, mas sobre os votos eleitores, entre 70% e 80% acham que a eleição foi um roubo. E isto vai ter consequências. Foi a mesma coisa que em 2011, 30% dos republicanos acham que Obama não é americano, mas é de Quênia, não? Nasceu em Quênia. É uma coisa igual, mas vai ter um impacto. Hoje a gente não sabe até quando o Trump vai ter este controle do Partido Republicano. Mas hoje ele tem um controle quase total do partido, quase totalitariano do partido. A gente não sabe o próximo lugar do Trump e o que ele vai fazer neste próximo lugar, não? Você me permite aqui eu fazer uma distinção aqui? Me parece bem diferente do Bolsonaro nesse sentido, porque o Bolsonaro não só teve uma vitória imensa, o partido deles, elegeram 53 deputados, 3 governadores, 4 senadores, e o Bolsonaro abandonou o partido em novembro do ano passado, até agora não criou nenhum novo partido, e assim, ele simplesmente é um político sem partido. O Trump, pelo jeito, conseguiu, é engraçado, porque ele é um outsider, né, do Partido Republicano, não tem uma tradição. Como ele conseguiu tanto poder dentro do partido? Isso é uma coisa que me deixa um pouco, assim, abismado, um pouco perplexo. Sim, é curioso porque, em algum sentido, ele não é um republicano ideologicamente, né? As políticas que ele empregou sobre imigração, sobre tariff, ou policy sobre tariffs, não é um policy republicano, de jeito nenhum. Eu acho que é um facto sobre como ele controla a base do partido. Inclusive, o partido não queria ele ser eleito em 2016. O partido queria Marco Rubio, ou outro. Eles tinham muitos outros. Outro Bush, foram outros candidatos. E o partido não queria ele ser nomeado. É uma situação curiosa, sem dúvida, é um facto que ele capturou o partido. Exato, aí que reside minha perplexidade, porque eu sei que ele é um outsider, eu sei que nas primárias da primeira eleição ele assim, foi aos poucos conquistando, mas teve grande dificuldade, grande resistência dentro do partido. Eu lembro que tinha uma quantidade imensa de candidatos, né, 16 candidatos nas primárias, alguma coisa assim, mas assim, tudo bem, aí ele ganhou a nomeação, foi eleito presidente. Me parece que não é uma pessoa assim que faz uma política partidária quando eleito, não estava muito aí do partido, porque inclusive deixou de nomear vários funcionários, né? Assim, a Casa Branca ficou com a administração, na verdade, o executivo ficou com várias vagas não preenchidas, porque ele não conseguia ou não tinha interesse em nomear tal. Então eu imagino assim, para um partido essas coisas não são exatamente uma maneira de conquistar influência dentro do partido, né? Você conquista influência dentro do partido, distribuindo cargos, distribuindo recursos, né? Fazendo aliados, tudo mais. O Trump não me parece ser uma pessoa assim particularmente dedicada a isso. Agora, e fora do partido, que tipo de poder o Trump tem? Assim, ele não tem nenhum posto dentro do partido, ele não é... Popularidade, né? Carisma. Só popularidade? Sim, mas eu acredito que ele conseguiu uma coisa que vai ter muitas consequências, que ele nomeou juízes na Corte Suprema. É verdade. Né? Estas conquistas foi uma conquista grande pelo partido. Isto foi o único lugar que ele deu pelo partido o que o partido queria. Foi a única coisa sobre que ele foi muito organizado. Esta última
foi conseguido, não sei, em 38 dias, ou algo assim. Foi mais ou menos uma máquina de nomear e apoiar o juiz. Acredito que o poder dele é do mídia. Ele tem não sei quantos seguidores no Twitter que ele tem, mas 70 milhões ou algo assim. Isto é o poder dele. A gente não sabe agora se ele realmente vai, não sei, fazer um show de TV, se ele vai abrir um canal de TV. Tem muita coisa dita sobre os âmbitos dele. Sem dúvida, ele vai fazer algo em mídia. Talvez um show por enquanto, eu não sei. Porque ele adora a atenção do povo. Ele adora fazer campanha. Ele chegou nestes lugares com 10 mil, 20 mil pessoas. Ele adorou. Eu não sei se vocês assistiram algum, mas ele adorou de jogar fora algumas ideias, ver como pessoas responderam e ampliar. Os rallies dele são um teatro interessante. Entre ele, sim. Ô Seth, deixa eu colocar uma questão para você. Como você acha que a grande mídia americana, ou seja, as principais empresas de mídia, CNN, New York Times, Washington Post, tratam Trump e tratam os democratas, por exemplo, como Biden ou as facções, os grupos mais à esquerda do Partido Democrata? Existe alguma diferença, né? Por exemplo, na maneira como Bernie Sanders é tratado, na maneira como os democratas socialistas são tratados pela mídia? Eu estou falando isso porque outro dia eu estava assistindo o Stephen Colbert, faz algum tempo já, e ele faz uma imitação do Bernie Sanders, e eu achei a imitação um pouco desfavorável ao Bernie Sanders, meio sacana, entendeu? Assim, que não tinha muita simpatia, não. E a gente sabe, quer dizer, ele é super simpático ao Obama, o mainstream do Partido Democrata me parece ser bastante simpático. Então eu queria saber qual que é a sua pegada nisso aí. Como você vê? A gente deve discutir um pouco 2016 e 2020. Em 2016 foi óbvio que a mídia adorou Trump em algum sentido. A mídia deu muita atenção a Trump. Acredito que tem pesquisas que ele receberam 90% da cobertura da campanha foi sobre Trump em 2016. E aí, em 2016, a mídia não chegou como para enfrentar a questão das mentiras dele. E esta mudou. Nos debates, esta vez, em alguns casos, algumas coisas que ele disse foram contestadas pela primeira vez. Também Twitter e Facebook, às vezes, editaram coisas que ele está dizendo sobre fraude. A mídia mudou desde 2016 neste sentido. Sobre questões de Sanders e também agora Warren, os dois candidatos que foram mais progressistas, tem muita coisa para dizer. Sem dúvida, se a gente voltou a 2016 e olharam a cobertura sobre Sanders, sobre Clinton, sobre Trump, foi Trump mais ou menos 90% e Clinton 5% e Sanders menos. Foi pouca atenção a Sanders em 2016. Vou dizer que a derrota de Sanders, na minha opinião, não foi baseado na mídia, não foi baseado no Partido Democrático, que também não queria ele ser eleito. Mas Sanders, em 2016, ganhou Iowa, ganhou New Hampshire, e estava fazendo ótimo. Chegou a South Carolina e não foi preparado nenhuma pelo voto negro. Clinton ganhou South Carolina, não sei se foi 70-20, mas foi algo assim.
E Sanders nunca recuperou a isto. Acredito por alguma razão Sanders não foi preparado, na verdade, pelo eleitor democrático, que você não pode evitar a questão das preferências de votos negros, os interesses de votos negros. 2020, na verdade, quase a mesma coisa aconteceu por Sanders, que é curioso. Ele foi mais preparado, mas ele estava fazendo razoavelmente as primeiras em Iowa, em New Hampshire. Chegou a South Carolina e também perdeu. E aparece esta vez que o voto negro queria tanto para derrotar Trump e não queria apoiar um democrático que vai ter riscos. Ou seja, o voto negro aparece interessado em Biden e pessoas assim, que são muito moderativos. Biden não é muito progressista. Mas a média tem esse mesmo preconceito, ou seja, a média estava esperando esta ganha do Biden, sem dúvida, por muito tempo. Mas acredito que isso não foi um fator. Acredito que o fator muito forte agora nos Estados Unidos é o facto que nós temos mais ou menos 2 fontes, pelo menos, de notícias. Tem Fox News, que está mostrando uma América, onde não tem o vírus, o Covid é mais ou menos a ser resfriado, coisa assim. Mas tem pessoas que acham isto, que acham para usar a máscara e violação dos direitos. E vou dizer que tem ameaças contra figuras importantes de ciência. E, por exemplo, Fauci recebeu muitas ameaças de morte. Ele e a família dele. Nos Estados Unidos. Esta está acontecendo em muitos lugares. Isto é resultado da influência do Fox News. E foi uma relação entre Fox News e Trump muito forte, que agora não está tanto, porque Fox News não concorda com as alegações de fraude que ele estava avançando, mas até agosto eles foram ligados muito forte. A Fox News não bancou as alegações de fraude? Não. É mesmo? É mesmo. Foi o primeiro acto independente delas, mas elas dividiram com ele nesta situação. Mas todo o discurso anticientífico eles bancavam? Sim. Ou seja, Sim. A Fox News faz muito um papel assim quase da Record, diria-se, comparando aqui no Brasil. Ou seja, defende valores ultraconservadores, religiosos, Sim. meio... Sim. Inclusive, foi, em alguns sentidos, foi mais ou menos tentativas para liberar estados controle do vírus. Ou seja, o governador, devo ouvir isso, não? Mas a governadora da Michigan, democrático, estava pedindo pessoas usarem máscaras e fazer coisas assim. Uhum. Foi um ataque no Capitol. Eu vi. Sim, que acontece. E foi uma ameaça da vida dela que não conseguiu, mas aconteceu esta organização. E dito os Estados Unidos, segundo a CIA, que a ameaça primeira à segurança dos Estados Unidos agora são os militares do direito, esses grupinhos do direito que são armados, que praticam, que estão prontos. E a gente tinha medo, eu tive medo que alguns desses vão aparecer em novembro. E isto não aconteceu. Trump pediu, mas não aconteceu. Ele pediu para as milícias se sublevarem. Sim, sim. Ele disse, ele fez um tweet, Liberate Michigan. Uau! Você sabe que o Bolsonaro aproveitou essa eleição do Trump. Na verdade, ele aproveitou a eleição daqui do Brasil, né,
para, de novo, colocar o argumento que as eleições no Brasil são fraudadas pelo sistema eletrônico brasileiro, ele não é confiável, e ele quer reinstituir o voto impresso no Brasil. Uau. Então, ele desde agora, desde a eleição passada já falava isso, que as eleições eram fraudadas, que ele devia ter ganhado o primeiro turno. Ele repete muito esse tipo de estratégia, de desqualificar as eleições para abrir possibilidade de algum tipo de virada do jogo, de golpe, não sei. Para mim, isto é mesmo o discurso de Trump, parecem perigos, porque são ataques na ideia de democracia, são ataques da possibilidade de democracia, e, em algum sentido, justificaram um tipo de... não é anarquia, mas que um candidato assim pode ser a voz do povo, porque o povo não tem jeito para se articular, não? Eu acho um discurso muito perigoso. E Trump, em 2016, disse muitas vezes, e você deve ouvir isto, eu vou ser sua voz, declarando isto, mais ou menos como Vargas se declarou pai do povo. Você está aludindo essa coisa que alguns colegas nossos chamam de populismo, não é isso? Populismo. Essa ideia de representar diretamente o povo por fora das instituições, sem precisar das instituições, né? Isso alguns autores chamam isso de populismo. Populismo e, neste caso, também fascismo. Eu acho mais adequado chamar de fascismo, na verdade. Sim. O termo populismo ele é usado de uma maneira muito, eu acho, ele é muito ruim conceitualmente, muito instável, muitas definições diferentes, contraditórias, usados às vezes como motivos ideológicos mal disfarçados. Agora, é um tipo de fascismo, sim. Sim. Eu acho a complicação para a gente é que a gente deve voltar à situação que abriu o caminho para Trump, ou seja, a estrutura da oportunidade. Em algum sentido, eu acho que os 20 ou 40 anos de neoliberalismo abriu este espaço para ele e as políticas dele. E aí, neste sentido, este momento é muito complicado porque Biden não vai ser um tipo de Sanders, mas ele vai ser mais ou menos uma continuidade de Obama. Clintons, Obamas, essas coisas. Sim. Ou seja, virar as costas para os pobres nos Estados Unidos. Sim. E para os pobres brancos, particularmente, que... Sim. E com todos os problemas das políticas externas delas. Além disso, Biden, Biden, devo dizer, apoiou a guerra em Iraque em 2003. Isto aconteceu. Ele tinha um plano para resolver o problema em 2005 ou 2006, que foi um plano para construir 3 zonas como autonomia em Iraque, um por curdos, um por sudistas, um por xiistas. E você deve saber que muitas famílias são... Tem casamento, né? Não sei se elas moram num quarto, outra zona, ou não sei. Mas esse conceito de resolução é muito imperialista, mas muito fraco também. E aí a gente está voltando por isso. Vai ser complicado, realmente. Seth, você está dizendo que é provável que o Biden chegue fraco na próxima eleição e que isso abre a oportunidade para a volta de alguém como o Trump. Mas e a Kamala Harris? Ela não seria a próxima candidata, até por conta da idade avançada do Biden? Como é que você vê? Isto parece o plano. Vou dizer que isto me deixa um pouco triste também, porque as políticas dela não são muito diferentes do que Biden. Eu também acho que é.
O Obama está aí para provar que assim, ter um candidato negro para um presidente negro não quer dizer que, se ele é democrata, que ele não vai ser neoliberal também, né? Sim. Eu favoreci a Elizabeth Warren esta vez, porque eu achei ela foi progressista, não tanto de Sanders, mas que ela tinha mais chance, na minha opinião, mas ela é outra história, mas ela desapareceu em setembro de 2019, mais ou menos. Mas eu sentiria diferente se foi uma voz como ela. Vou dizer que o Partido Democrático muda desde 2000 até agora. A esquerda, o partido não, mas a base muda. Inclusive, eu vi pesquisas em Iowa e New Hampshire que mostram que 30% dos eleitores democráticos favorecem as políticas socialistas, que é um resultado interessante nos Estados Unidos. Nunca vi isto por outros estados, não sei se isto é mais amplo, mas sem dúvida tem um novo interesse em socialismo agora, baseado em Sanders. Quero dizer isto, mas eu não sei até onde esta tendência progressista vai andar agora. Não sei sobre 2024. Acho esta pergunta é muito boa. Uma sobre que eu acredito o mundo deve temer, porque não sei se Trump pode voltar, mas pode ser uma outra que estuda Trump, que pode seguir os sapatos dele. Talvez até melhor que ele, né? Porque ele é muito burro também. Ele é meio... Ele é limitado, assim. Ele é intelectualmente limitado, vamos dizer. Sim. Não chega a ser como o nosso presidente aqui, porque nisso a gente está muito à frente dos Estados Unidos ou atrás. Mas ele é bem limitado. Ele é limitado. Eu acho que Trump é melhor a fazer propaganda do que Bolsonaro. É isso. Mas ele não entende políticas, em geral. Não, nada. Na verdade, ele não entende a economia. Na verdade, também. Agora, Seth, a impressão que eu tinha quando eu morava nos Estados Unidos, e que eu acho que se mantém até hoje, é que realmente é uma situação muito politicamente explosiva, e a gente viu isso com o Trump agora, né? Porque os governos democratas, na verdade, ao adotarem uma política muito pro-business, muito, chamou de neoliberal, ou seja, eles acabam submetendo as fatias mais pobres da população, ou seja, há uma competição por trabalho, porque eles são muito liberais comercialmente, então a competição com os salários mais baixos do mundo. Aí isso faz com que assim, haja um nível de desemprego e de precariedade no trabalho, inclusive porque as regras do trabalho nos Estados Unidos são bastante flexíveis e pró-patrão, uma precariedade enorme na vida dessas pessoas. Ao mesmo tempo, essas pessoas têm que pagar um preço imenso por seguro-saúde, um preço imenso para a educação boa dos filhos, se eles forem para o college. Ou seja, essas pessoas estão trapped, eu acho, e sem perspectivas de vida, e elas estão se tocando com essa coisa de American way of life, the American dream, é realmente uma promessa vazia que não vai acontecer para eles. Eu acho que... Você concorda? Ao mesmo tempo que, obviamente, quem tem um job, assim, um technological job no Silicon Valley, ganha muito bem, ou quem trabalha em Wall Street ganha, assim, vive talvez a vida mais confortável, melhor vida do mundo, do ponto de vista material, né? Mas eu acho que essa questão da exclusão dessas enormes fatias dos mais pobres, né? É um problema político assim que não foi resolvido nessa eleição e que tende a voltar, porque como você mesmo disse, assim, não há sinal de que os democratas vão fazer nada de muito diferente. Sim. Tudo isso é verdade. Os salários do classe trabalhador, nos Estados Unidos, que a gente fala sobre classe média, todo mundo aqui é classe média. Eles falam classe média, exatamente. Ninguém é pobre.
Mas os salários não mudam desde 1980, né? E aí 40% das pessoas não tem nenhuma riqueza. Se, não sei, se tem um problema dental, se tem um carro tem problema, não tem fundos para pagar, para recuperar. 40% do público é assim. Se a gente analisa riqueza e raça, o facto é que, em geral, a comunidade, pessoas da comunidade negra não têm grana. A diferença entre grupos é muito maior sobre riqueza do que sobre salário. Isto foi antes do Covid, né? E agora, com o Covid, a crise aumenta muito, né? Não sei como tudo isto vai ser construído. Deve ter muitas visões novas para resolver este tipo de desigualdade. Não sei o que Biden faria. Acredito que ele entende que ele deve fazer algo, mas eu não sei o que vai ser, na verdade. Nosso sistema de saúde é muito fraco. Isto é óbvio, né? Não é simplesmente uma questão de Trump. Trump é um idiota, mas o sistema de saúde não é bem construído. Compara os resultados na Alemanha e Estados Unidos, só por exemplo, são lugares muito diferentes. Você tem toda a razão sobre este aspecto da situação, sobre nossa classe média. É triste. Eu acho que assim, é particularmente triste para os negros, porque os negros são obrigados a votar nos democratas pela questão racial. Os republicanos são muito racistas, né? Ao mesmo tempo, os democratas não dão nada de volta do ponto de vista de apoio para emprego, entendeu? Porque os negros, obviamente, estão sobre-representados nas fatias mais pobres. Então, eles sofrem particularmente essa competição, né, internacional por salários, mesmo a política liberal de imigração. Eu lembro de Nova York, por exemplo. Você mora em Nova York, tem tanto imigrante. Se eu fosse americano e pobre, eu ficaria meio frustrado com a política de imigração, porque assim, os caras estão pegando todos os empregos, entendeu? Muitos donos de lojas, assim, isso é inegável. Eu acho que a esquerda americana não pode virar as costas para isso. Muitos donos de negócios contratam ilegais para não ter que pagar um salário para um americano. Isso é verdade. Os pobres americanos que se ferram com isso. Por isso que o Trump, na verdade, explorou o nacionalismo e deu certo. Porque os caras sentem na pele isso. Sim. E o pior de tudo é que os negros estão na pior situação, porque eles sabem disso, sentem na pele, e mesmo assim não pode votar sequer contra os democratas que estão fazendo isso, tá entendendo? Pela questão do racismo. Eu acho que Biden entende que os eleitores negros salvaram ele. Acredito que ele entende. Eu acho que ele entende isto por oportunismo político, pelo menos. Eu acho que ele vai fazer algo por isto. Talvez um pouco mais sobre ideologia também, mas acredito que ele entende que ele deve fazer isto. E neste sentido, Harris é um símbolo do que ele talvez vai fazer. Eu também não sei se ele vai resolver a crise sobre as polícias e violência contra a comunidade negra. Acredito que isto deve ser uma resposta. Mas ele falou algumas coisas durante a campanha para ser nomeado e outras coisas depois. A gente não sabe. Seth, um prazer te receber aqui. Acho que a conversa foi muito interessante para todo mundo que tem interesse na questão eleitoral americana e até para os cenários futuros. Foi bem legal. Bom, foi um grande prazer participar desse podcast com o Seth e com o André e discutir esses assuntos sobre política norte-americana e um pouco de política brasileira, coisa que eu e o Seth discutimos, assim, é uma ongoing conversation, né, Seth? Mas, assim, a gente teve essa chance de organizar um pouco os pensamentos e fazer essa sessão. Obrigado, Seth, por ter topado. Obrigado, André. Obrigado a você. Gostei da conversa. Valeu, gente. Nesse episódio você ouviu sobre o cenário político pós-eleição nos Estados Unidos, agora sem Trump e com Biden e Harris. Para saber mais, acesse o nosso site manchetometro.com.br.
e siga as nossas redes sociais. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. O link é benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.